sou raiz natureza, trabalho no SAI desde 2012, sou pedagoga, fiz mestrado e doutorado em psicologia educacional e trabalho, muitos de vocês vão ver meu nome ou vão ter contato comigo com outros assuntos também, mas eu trabalho também na área de estágios do SAI, na supervisão acadêmica. E hoje nós estamos aqui para fazer um evento, né, muito importante para discutir uma temática que faz parte nos nossos dias a dia, na nossa vivência, e é muito importante querer saber mais. Então, quem está aqui comigo, Marilda está aí? Marilda também é orientadora educacional e está aqui conosco para fazer esse evento hoje, para discutir questões tão importantes, né, Marilda? Olá, pessoal, bom dia a todos, todas e todos. Sejam aí bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Espero que vocês sintam-se aí acolhidos, né, e que as informações daqui de hoje sejam bastante importantes aí para a vida acadêmica de vocês. Então tá bom. Tânia está chegando, ela está falando aqui comigo no WhatsApp, ela deve estar chegando, mas acho importante a gente já fazer essa apresentação e dizer que a área de orientação educacional, ela é essa área que faz um acompanhamento, né, tanto de questões mais próximas à aprendizagem, né, formas de estudar, como também questões que interferem na aprendizagem. Então, vocês vão ver que a gente tem um trabalho, sim, muito próximo com o SAP, que é o Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica, porque as questões emocionais têm um papel muito importante na aprendizagem, né? Então, é muito importante a gente discutir temáticas, né? Então, por isso que vocês vão ver que tem muito webinário, tem muita oficina acontecendo. Segunda-feira nós tivemos uma oficina de ansiedade frente às provas. Amanhã tem um webinário sobre qualidade do sono, né? Então, a semana é repleta as atividades. Nós temos muitas atividades durante todas as semanas, né? Que podem ser grupos menores para várias semanas, ou pode ser uma atividade que nem essa, pontual para uma temática. Então, hoje, a temática é a gente falar sobre a saúde mental, né? E para a gente falar sobre isso, nós fizemos um convite muito especial à doutora Tânia, que já está conosco aqui, que é coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico, que vai falar, né, desse mês. Nós estamos lá no final do mês já, mas é um mês chamado Setembro Amarelo, para falar do cuidado e prevenção em saúde mental na universidade. Então, queria agradecer a Tânia pela disponibilidade de estar aqui, que é sempre uma correria, nós estamos na assistência, a Tânia está lá presencial, e sei que um espaço na agenda da Tânia é muito importante. Tá bom, Tânia? Agradeço. E aí, a hora que você quiser começar, você só me avisa que eu faço os slides também. Tá bom? Ok, obrigada, Adriane. Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Eu peço desculpa aí pelo atraso, mas eu estava terminando um atendimento, né? A gente faz as coisas, né, na correria, mas faz, né? E antes tarde do que nunca, né, Adriane? É o penúltimo dia do mês, mas é super importante falar sobre esse assunto, né? O Setembro Amarelo, de prevenção, né? Nós vamos falar um pouquinho de dados, um pouquinho a respeito, né, que a gente pode fazer na prevenção, e aí a gente abre para as pessoas poderem perguntar, porque é muito importante que as pessoas possam falar, né, e tirar as suas dúvidas em relação a esse assunto que é, né, tão importante, né, para a permanência estudantil, inclusive, né, a gente tem aqui, né, não sei se a Adriane já falou, né, sobre o SAP, né, sobre a importância de ter, né, um apoio em saúde mental como estrutura pilar de permanência estudantil, para além das bolsas e de todo o apoio, né, cuidar da saúde mental é fundamental, porque impacta diretamente na vida das pessoas, inclusive na vida acadêmica, né. Então, acho que a gente podia começar com a apresentação, Adriane, para dar um panorama aí a respeito do contexto, né, poder aí começar a nossa conversa. Só um minutinho, tá aqui. Ok. Pronto. Tá. Já está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Então, acho que a gente vai começar a falar um pouco sobre esse assunto que é indigesto, né? Mas é necessário que a gente tenha um pouco de informação, mas a gente não vai ficar só
nos dados, porque senão se a gente fica só jogando dado, a gente não fala sobre o que mais interessa, que são os sentimentos das pessoas, mas é para a gente ter uma noção aqui de como isso está no mundo, né? Então, a gente tem aí as estimativas, né, de suicídio aí por 100 mil habitantes no mundo, e a gente está vendo aqui que o Brasil, né, está aqui, né, em termos de suicídio, numa posição até que intermediária não, né, mas aqui, né, não está entre os países que tem uma taxa grande de suicídio, mas é significativa, né, e a gente precisa falar a respeito dessa situação, principalmente no que diz respeito a políticas públicas para prevenção, né, a gente vai falar disso um pouco adiante, mas é só para vocês terem uma ideia de como o Brasil está em relação ao resto do mundo. A gente vai depois discutir esse dado, se for de interesse. Pode passar o próximo. Né? Aqui nós temos essa distribuição por gênero. Por que é importante da gente falar sobre isso? Né? Porque a gente vê, né, que mais ou menos, né, a gente tem uma tendência a ter mais suicídios entre os homens. Né? Aqui no Brasil a gente vê que é 3 para 1. Né? Por que a gente tem isso, né? Eu acho que é aí que está a importância da discussão. Porque, na maior parte das culturas, ainda existe essa expectativa cultural em relação a gênero, né? De que os homens expressam menos os seus sentimentos, ou se sentem menos autorizados a expressar e a procurar ajuda, né? A gente tem essa fala cotidiana aí no Brasil, mas se expressa em outras culturas também, de que o homem não chora, né? Que o homem tem que aguentar, né? E a gente vê como isso passa a ponto, né, de ter essa distribuição mais ou menos aí pelo mundo, mas é uma tendência geral da civilização de que os homens procurem menos ajuda. Então, para os homens ficarem ligados nisso, né? Pode passar, Adriane. Antigamente, na história da saúde mental, existia uma percepção de que o transtorno mental era uma coisa puramente biológica que acometia as pessoas, independente de classe, né, e gênero. Esses dados estão mostrando para a gente que não, né, tem essa questão cultural, mas existe aí, né, uma questão que tem a ver com vulnerabilidade socioeconômica, né, que tem a ver com outros estresses, né, então a gente tem aí, né, essa relação que vocês estão vendo aqui, né, por distribuição de renda, né, então tem aí uma pressão maior em grupos mais vulneráveis, né. Então, quando a gente está falando de permanência estudantil, nós estamos falando, né, de uma maneira geral, a gente tem grupos, né, o SAI se ocupa muito disso, né, Adriane? Sim, sim. O apoio, né, não só a questões acadêmicas, mas também a questões, né, de vulnerabilidade socioeconômica, a gente vê que tem uma importância aí, então a gente tem, eu estou mostrando isso para dizer que aqui, né, no nosso entendimento dentro da Unicamp, nós temos um olhar cuidadoso para isso, para essa vulnerabilidade, dentro desse entendimento de que é preciso, né, que se dê apoio, né, nesse contexto. Né? Pode passar. Diferentes tipos de apoio, né, Tânia? Diferentes tipos de apoio. E acho que é importante dizer, né, a saúde mental, as bolsas, o acompanhamento acadêmico, isso é um pacote, né, e que nos permite a questão da permanência. Muito bom. Né? E que a gente tem esse olhar, né, integrado. Eu acho que isso aqui é uma coisa importante, porque eu acho que existem questões, claro, que são do campo da psiquiatria, da saúde mental, da medicina, mas a gente enxerga, né, a saúde mental é uma especialidade, né, psiquiatria, que enxerga a coisa de uma forma integrada, né? Por que nós acho importante falar disso com vocês, né, que são estudantes, né, e muitos da graduação, né, como é que é a distribuição por causa, né, global de morte, né, nessa faixa etária que é, digamos assim, né, a gente está falando de 15 a 29 anos, a gente pega na graduação muito essa faixa etária, né, que está ali, não 15, né, mas aí do Profis para frente, né, até uns 29 é o grosso da graduação, e a gente pega um pouco de pós também. Então, isso aqui é para vocês verem, né, também por 100 mil habitantes, né, as principais causas de morte nessa faixa etária, né. Então, claro, os acidentes de trânsito, né, em países que são menos desenvolvidos, até
tem aqui também uma distribuição por gênero, vocês estão vendo, né? O azul são ambos, né? O laranja são as mulheres e o amarelo são os homens. Então, entre os homens, né? Principalmente, de novo, vamos falar sobre isso, né? Acidente de trânsito, em segundo lugar, por incrível que pareça, né? Se a gente fizer uma distribuição em ambos os sexos, a tuberculose ainda é uma causa de morte nessa faixa etária, e aí a gente está englobando aí, né, todos os países economicamente mais vulneráveis, com poucas políticas de enfrentamento a essa doença, então ainda é uma causa de morte importante no mundo, né? E aí você vai ver aqui, quando ainda a gente junta os dois gêneros, né? Violência interpessoal, né? E aí vem o suicídio. Se a gente considerar as mulheres, essa tendência muda completamente, principalmente quando a gente pensa também em países que têm uma condição de vulnerabilidade econômica. Então, a gente tem questões nessa faixa etária que tem a ver com planejamento ou não, condição de planejamento familiar, então são questões, né, nas mulheres relacionadas à maternidade, né? E aí vem o suicídio e aí a HIV e a AIDS, né, no caso das mulheres. E no caso, se a gente separar por homens, né, aí tem de novo, né, acidente de trânsito, violência, tuberculose e suicídio. No Brasil, especificamente, não tem esse slide aqui, mas depois de acidente de trânsito e violência interpessoal, é a principal causa de morte no Brasil, é suicídio, nessa faixa etária. Aumenta um pouco a proporção se a gente pensar nos homens, né? Eu acho que essa discussão de gênero é muito importante, né, Tânia? Por a gente chamar a atenção, né, e dizer que é uma temática que pouco é falada abertamente entre as diferentes pessoas, né? É muito importante fazer esse recorte também da questão de gênero. A gente ainda é muito determinado por essa estrutura mais... algumas pessoas chamam de machista, outras de patriarcal, assim, de colocar os homens nesse lugar que, no caso, né, desse tipo de situação, né, de morte por suicídio, coloca os homens nessa vulnerabilidade. O que preocupa a gente, por isso que nós estamos tendo essa conversa? Se vocês olharem, né, a gente viu aquela distribuição inicial, né, pelo mundo, né, mas a gente está olhando aqui, o laranja são as Américas, né, então a gente tem visto, né, que embora o Brasil não seja, né, dentre os países do mundo, um país com a maior taxa de suicídio, né, por 100 mil habitantes, essa proporção ela vem aumentando, né? Não é um aumento grande, mas ela vem aumentando aqui, se vocês olharem essa curva laranja. E em outros países que historicamente tinham taxas mais altas, principalmente os países da Europa e do norte da Europa, né? E aqui a gente também tem alguns países asiáticos, né? Os índices eram maiores, mas eles vêm caindo, né? Então vocês veem aqui, né, no verde, né? Exatamente, no verde, principalmente Europa. Na África vem caindo, a gente pode até fazer discussão sobre questão de como é que se notifica isso, mas a gente olha aqui, né, na África, na Europa, né, e nos países asiáticos, vem caindo, né? E globalmente também, né? E globalmente também, mas a gente tem esse aumento nas Américas, e se você quiser passar o próximo, né, aqui no Brasil, então como é que a gente está vendo essas taxas, né? Então, a gente está vendo mulheres, né, 3%, fica aqui em torno de 8%, nos homens 10%, em ambos aqui, né, 6,9%, 6,4%. Não é o maior do mundo, mas vem num certo aumento, se a gente olhar aqui nos números, né? Pode passar o próximo que a gente vai ver, né? A gente vem tendo um aumento, tá? 87% entre 2012 e 2020 de números absolutos. Então, o que a gente sabe? Que quando, né, esse número dobra, você tem esse aumento tão grande, né? Só para relativizar aqui, né, essa curva. Mas é uma curva que preocupa. Por que ela preocupa? Porque essa tendência vem caindo no resto do mundo e no Brasil ela vem aumentando. Como é que a gente explica isso, né? A gente tem algumas hipóteses, né? Nós não vamos explicar tudo, mas uma coisa que a gente vem observando, né, quem é da área da saúde mental, é que muito da queda desses números em outros países teve a ver com uma identificação desse problema
e com a adoção de medidas de saúde pública, mesmo políticas públicas de prevenção ao suicídio. Como que, por exemplo, né? Vou dar um exemplo trivial, né? Mas na Inglaterra, por exemplo, e alguns outros países da Europa, 2 décadas atrás, eles identificaram que tem certos medicamentos que eram utilizados, né, em tentativa de suicídio, que vinham numa embalagem, né, onde você tinha um vidrinho com uma boca larga e a medicação. O que acontecia? Uma pessoa, num determinado momento de dor, né, psíquica muito intensa, tinha um impulso de tomar a medicação, que é uma forma de tentativa bastante frequente, né? E aí, né, você abre o vidro e toma todo o remédio. O que eles fizeram? Eles modificaram a embalagem para aquele blister que você tem que abrir. E isso leva mais tempo. Então, para uma pessoa chegar numa dose tóxica, né, ou letal daquela medicação, precisava de mais tempo, e esse tempo é um tempo que diminuiu significativamente essa maneira de tentativa como efetiva, né? Então, né, esse é um exemplo. Outro exemplo, tem países, né, a gente viu que nas Américas isso não vem acontecendo, principalmente se a gente pensar na América do Norte, e agora essa tendência no Brasil, que é o controle do porte de arma de fogo, que é um dos métodos mais letais de suicídio, né? Então, coisas que têm alta letalidade, né, e que não dão ao sujeito muito tempo para pensar naquele momento mais, né, crítico, né? Outro exemplo é o controle de certos agrotóxicos, né, que também são muito utilizados, né, em tentativas desse tipo, né? Então, em alguns lugares do mundo, tem certas substâncias que são proibidas de serem usadas, inclusive pelo seu risco, né, da exposição humana a essas substâncias, né? Então, e outros programas de conscientização, então, essa conversa tem a ver com isso, né? A gente viu, né, há um tempo atrás, aquela polêmica que teve em relação àquela série, né, o 13 Reasons Why, né, que mostra, né, a menina faz lá uma comete suicídio, depois tem toda uma narrativa, né, do suicídio, de uma forma, além de glamourizada, né, de colocar aquela personagem numa solidão muito grande em relação à sua dor psíquica, né? Então, mostrando ali pouco recurso, né, no entorno. Então, e a gente também já viu estudos, né, e já teve tempo suficiente para que esses estudos pudessem ser publicados, de que isso contribui para um imaginário de situação, né, e para uma narrativa cultural que não ajudou. A gente não pode falar que é a causa, porque as causas de suicídio são multifatoriais, né? A gente pode daí entrar nessa discussão, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas que fazem tentativas de suicídio e que conseguem são pessoas que estão, né, com algum diagnóstico de saúde mental. A maior parte deles, né, uma depressão, pode ser um transtorno bipolar, podem ser outras, né, situações, né, além de toda essa vulnerabilidade que a gente fala, né, socioeconômica, que vai se somando a questões de saúde mental, mas a maior parte das pessoas está com uma questão de saúde mental. Então, essa narrativa cultural, vamos dizer assim, de uma certa glamourização, se a gente pode dizer, né, de uma situação assim, pode deixar alguém que não está bem, né, numa situação de se sentir mais sozinho e de ver isso como possibilidade de saída, né, dentre outras possibilidades que existem. Então, é por isso que a gente, né, insiste em todo setembro ter essa conversa, que é muito importante. Pode passar. Então, o que a gente tem visto, né? Eu acho que no Brasil especificamente, não temos uma política pública de prevenção, né? Que significa essas conversas, que as pessoas tenham acesso, né? Eu acho que existem muitos serviços, depois a gente pode até divulgar, Adriane, além do atendimento do SAP, tem o CVV, tem grupos, né, de apoio, e acho que antes da gente entrar até na questão da saúde mental, eu queria fazer uma ressalva sobre o contexto da pandemia, em que a gente tem visto, né, no início, logo que começou, as pessoas pensaram, puxa vida, né, as pessoas vão ficar mal e nós vamos ter um grande aumento do número de suicídios.
Não foi o que aconteceu logo no começo, tá? Pelo contrário, né? As pessoas entraram num estado de alerta e, num primeiro momento, não teve isso, né? O que veio acontecendo, né? As pessoas tiveram perdas, né? Perdas, e muitas pessoas estão enlutadas, né? Então, por perdas dos familiares, né? E por perdas no modo de vida que a gente tinha. Então, se a gente pensar, né, que teve que passar por né, no caso aqui da Unicamp, para o ensino remoto, né, de uma forma rápida, a perda do convívio social, né, que é um fator protetor de saúde mental, né, você ter ali, né, aquela convivência afetiva com seus amigos, com seus colegas, com os professores, então as pessoas perderam, teve a questão, né, de perda econômica, né, de medo de adoecer, né, então foram vários estressores que num primeiro momento não impactou imediatamente, mas que a gente tem visto agora, né, um aumento do sofrimento das pessoas pelo prolongamento da situação, pelas incertezas, né, do que vai ser, de como a situação está sendo conduzida, do futuro econômico, enfim, aí no caso do Brasil especificamente, né, esses estressores, vamos dizer assim, se a gente puder dar esse nome para isso, aí a gente vem vendo intensificação das pessoas com sofrimento psíquico e mental, né, e aí a gente está vendo que pode haver aí uma procura maior, tá? A gente vai pensar no conceito de saúde mental que é amplo, né? Não é só a ausência de um transtorno mental, mas é um estado de bem-estar no qual o indivíduo pode perceber as suas próprias habilidades, tem as estratégias para lidar com os estresses cotidianos, porque eles existem, né? Então, vocês sabem, né? O estresse existe, né? Quem não se estressa de alguma maneira não sai do lugar, né? A Adriane já deve ter falado, aquela super prova, né? Claro que você vai ficar estressado, né? O problema é quando é demais, né? E aí a pessoa fica sem estratégia. Então, alguém que está saudável do ponto de vista mental é capaz de lidar com seus estresses cotidianos. A gente não está falando de uma situação excepcional, né? De uma tragédia ou de uma coisa mais intensa, né? Poder trabalhar produtivamente e ser capaz de contribuir para a sua comunidade. Aí a gente não está falando só de produtividade econômica, não. A gente está falando, né, de um indivíduo que está em conexão com a sua comunidade, em trocas afetivas, em trocas, né, de vivências comunitárias que vão muito além só da produtividade econômica, né? Uma outra forma de definir isso, né, é um entendimento, né, como um equilíbrio emocional entre o mundo interno, né, e as exigências e vivências externas, né, porque do mesmo jeito que uma ansiedade, né, um estresse pode nos mover, se ele for excessivo, nos paralisa, né, então aí a gente já está falando de um estado que não é de saúde mental, né. Então pressupõe uma capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, né, necessitando de recursos internos e externos para sua construção e manutenção. No caso da graduação, né, além de toda essa situação, né, que a gente está vivendo na pandemia, e tem alguns de vocês que talvez estejam aí, né, ingressaram na pandemia e nunca puderam ainda estar no campus, né, e viver isso dessa forma, né, mas já passaram por todas as transformações que é sair do ensino médio para o ensino superior, né, que não é pouco, né, acho que vocês têm visto isso, né, em várias das atividades do SAI, né, mas entrar no mundo do ensino superior significa, de uma certa forma, entrar no mundo adulto também, e essa passagem não é uma chave que vira, né, Adriane? Sim, é uma adaptação, né, muito forte em todos os sentidos da vida, né, Tânia? Porque você tem que gerenciar a sua vida acadêmica de uma forma muito diferente do que era feito no ensino médio, onde, né, o ensino às vezes era muito voltado mesmo para essa preparação aí para a entrada, né, na universidade. Então, as estratégias que foram usadas nesse momento não são as mesmas estratégias, né? E aí sempre foi um erro, vamos dizer assim, epistemológico, a gente considerar que um aluno que esteve preparado para passar no vestibular vai estar preparado para a vida universitária. Isso é uma coisa assumida, às vezes, pelos alunos e às vezes pelos professores, quando, na verdade, essa adaptação ela tem um tempo, né? Então, muitas vezes, você chegar ali e ter que, né, ver como é que você vai estudar para esse momento, né, para essa situação atual,
junto com várias outras coisas, né? A gente sabe que na Unicamp tem muito aluno que vem de fora, então muitos alunos que estão saindo de casa pela primeira vez, tem que, junto com toda essa gestão da nova vida acadêmica, ter que gerir sua vida social de um outro grupo, com outro tipo de exigência, gerir sua vida econômica, né? Seus hábitos de sono, hábito de uso de substância, que muitas vezes, assim, a gente sabe que a maior parte das pessoas já experimentou substâncias psicoativas antes de chegar na universidade. Estou falando de álcool, estou falando de outras substâncias, mas que o padrão de uso muda, porque a situação é outra, né? Então, tem toda uma adaptação também para o sujeito se conhecer nesse contexto, né? E, claro, tem uma particularidade que é da saúde mental, que muitos dos quadros, que aí a gente já está pensando mesmo, né, nas patologias da saúde mental, né, abrem nessa época da vida, no final da vida de adolescente e no início da vida adulta. Nós estamos falando de quadros de humor, às vezes quadros psicóticos, então é tudo ao mesmo tempo, né, para quem está chegando para a graduação, né, e a pós-graduação tem as suas outras dores, né, que tem a ver aí com essa interface entre a vida acadêmica e a vida de carreira, né. E claro que nesse momento, né, no mundo, né, além do desabono do pensamento científico, né, que felizmente, assim, agora, né, as pessoas estão, em alguma medida, se dando conta de que, sim, ciência é importante e é o caminho, né, para a gente poder sair dessa situação que a gente se encontra, mas a falta de perspectiva para as carreiras, né, quem tinha uma formação na ciência, né, no mundo e especificamente no Brasil, nesse momento da nossa história, tem trazido para a pós-graduação, né, um outro tipo de estressor, né? Então, acho que a gente pode colocar isso como um panorama geral, né? Então, a gente estava falando das crises evolutivas, né, que são as dores de crescimento. O problema é quando isso, né, fica muito intenso. Podemos passar. Né? A gente já falou dessa questão da pandemia. Às vezes eu coloco o slide, mas eu altero conforme o meu raciocínio. Volta só um pouquinho, André. Queria só falar uma coisa a respeito, né? Eu falei do luto, da incerteza, e algumas situações que têm a ver com, vamos dizer assim, o isolamento social ou o trabalho ou o ensino remoto, que foi além do isolamento físico, né? A ausência de outras estratégias que as pessoas têm para lidar com os seus momentos de estresse, que tem a ver com estar isolado, né? Então, a gente falou muito do contato social, mas questões de alimentação e questões de hábito mesmo, porque tem algumas pessoas, né, que têm como estratégia atividade física, que têm como estratégia atividades artísticas e que ficaram sem essas possibilidades, né, durante a pandemia. Então, a gente viu tanto que isso pode, né, impactar a vida das pessoas, fora a vida na tela, né, porque isso, as pessoas, né, tiveram que se virar não só em trabalho, mas em estudo, na frente de uma tela durante muitas horas, né. E um sofrimento que a gente viu grande, né, no início, né, Adriane, e agora talvez aí a gente vai ter que lidar com isso, é a expectativa que as pessoas tinham, tanto de um lado quanto do outro, de um rendimento igual em condições diferentes. Então, acho que a gente vai ter que, né, discutir um pouco e calibrar assim, o que acontece no modo remoto, que não vai ser da mesma forma que no presencial, né, e não sofrer de uma expectativa, né, de que as coisas corram da mesma forma, né? Demorou para todos nós chegarmos nesse equilíbrio, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo viveu. E acho que agora essa incerteza em relação do retorno, né, Tânia? Exatamente, né? A gente acho que essas duas coisas se somam, né? Porque como que vai ser? Eu recebo muitos alunos dizendo: eu estou pensando já nas disciplinas do próximo semestre, como vai ser? Aí eu falo: calma, nós ainda estamos no segundo semestre de 2021, é desta maneira que nós vamos terminar, mas essa incerteza também em relação ao retorno pode potencializar esses casos, né? E o medo também que algumas pessoas têm, porque depois de você ficar muito tempo isolado, algumas pessoas têm dificuldade, é uma outra adaptação de novo, a gente se adaptou para entrar no isolamento, ficamos um tempão no isolamento, e agora tem a volta.
E para algumas pessoas, isso traz muita ansiedade e medo, né? Principalmente quem, né, tem medo de adoecer, teve experiência com pessoas da família que adoeceram, tá num ambiente com muita gente, é uma coisa assustadora. Então, tem, né, como que eu vou agora voltar para um ambiente com muita gente? Como é que vai ser a alimentação? Como é que vai ser, né, a convivência? Então, nós estamos nesse momento de contemplar essa adaptação, né? De novo, afinal de contas, foram praticamente 2 anos, né? Fechando o semestre né, de uma situação muito diferente da que a gente tinha antes. Bom, a gente falou das angústias existenciais, das situações mais gerais, mas existem sim, né, e aí já falando mais do campo da psiquiatria mesmo e da saúde mental, né, da psicologia também, mas existem estados aí em que daí nós estamos passando, né, de uma situação existencial para situações que merecem sim, né, um cuidado mais próximo e um tratamento, né, e aí lembrando, né, que a grande maioria das pessoas que faz uma tentativa ou que comete suicídio estão com algum problema com algum transtorno mental. Então, estados depressivos, estados ansiosos, essa sensação, né, persistente de vazio, mudanças, transtornos do sono e da alimentação, né, e aí a gente está falando de como as pessoas podem se perceber, né, nós não estamos falando de classificação diagnóstica, mas se você, né, e é muito importante, né, comparar, não existe um padrão de normalidade, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente compara o sujeito com ele mesmo ao longo do tempo. Então, né, você está vendo alguém, né, que passa a ficar triste a maior parte do tempo, né, o tempo todo está triste, ou está permanentemente ansioso, né, naquela ansiedade paralisante, né? Quem não ficou triste, quem não ficou ansioso durante a pandemia, na minha opinião, está descolado da realidade. Aí é um outro tipo de situação, porque, assim, ó, claro que com o que a gente enfrentou não tinha jeito de não ficar triste ou de não ficar ansioso, né? É uma tragédia o que está acontecendo, nós temos quase 600 mil mortos. Então, assim, né, saindo da brincadeira, realmente é de entristecer e é de ficar muito ansioso, né? Mas tirando esse estado de exceção, se isso passa a ser, assim, uma coisa contínua, né, e que vai dando um outro tom para a vida, né, então a pessoa vai ficando cinza, né, na maneira de ver, né, e com muita desesperança, e com muito, né, e isso passa a ser o eixo da experiência da pessoa no mundo, então aí nós estamos falando, né, de ansiedade, nós estamos falando de transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos que merecem, né, um cuidado. Essa sensação persistente de vazio, um impacto muito grande no padrão de alimentação daquela pessoa. A pessoa perde a fome, perde o prazer de comer, ou passa a comer de uma forma, né, compulsiva, tentando dar conta ali do seu mal-estar, né, insônia, né, ou sono demais, porque às vezes tem algumas pessoas que tendem a se refugiar no sono, né? Então é olhar para a mudança de padrão que vai além daquelas mudanças que a gente estava falando, que é da adaptação, né, a um novo ambiente, né? A pessoa passa a ter pensamentos contínuos, né, de morte, né, e isso fica insistindo, né, e fica voltando, né? A vontade, né, a automutilação, às vezes a pessoa tá com uma dor tão grande, que a dor física acaba recorrendo a isso, né, então isso é um sinal de que, né, tá demais, né, a mudança no padrão do uso de substância psicoativa, porque aí existe, na minha concepção, uma diferença muito grande entre você ter um uso recreativo de alguma substância, as pessoas usam, né, a gente tem uma dificuldade maior de falar do que é lícito, o que é ilícito, né, no Brasil, mas a gente pode pegar o álcool como um exemplo, né? Então, as pessoas usam álcool em contexto recreativo, né? Você se encontra com seus amigos, você vai, né, bebe alguma coisa e é um momento de descontração. Isso é um padrão de uso recreativo, né? Um padrão de uso diferente é quando a pessoa passa a ter um uso tentando, né, a gente fala assim, né, um uso muito, entre aspas, terapêutico, de tentar dar conta de um sofrimento, né, de uma dor psíquica, de um sofrimento, com o uso da substância. Aí já não passa a ser mais num contexto recreativo. A gente teve, né, um aumento do uso de álcool, né, falando de álcool, né, durante a pandemia, né, porque as pessoas ficaram, né, sem outra estratégia, olhando aquele noticiário e sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Sim, e as pessoas acabaram recorrendo. Então, a gente teve um aumento do padrão de uso, né?
Mas eu acho que é uma coisa para a pessoa perceber, né? Se você está precisando usar todo dia aquela substância, uma outra mudança de padrão que a gente fica assim, sempre prestando atenção. A pessoa costuma usar com os amigos, a gente sabe que quem mora em república usa, né? E passa a ter necessidade daquilo, né? Independente do contexto, né? Estando com amigos ou não, né? E às vezes um padrão mais problemático, inclusive ao contrário, né? Porque daí a pessoa já está num ritmo de uso que é diferente daquele do grupo que ela costumava pertencer e usar, então passa a ser uma coisa mais solitária, e aí é um outro padrão, isso também é algo que deve, né, chamar a nossa atenção. E sintomas psicóticos, que é quando a pessoa tem uma mudança, né, na sua relação com a forma como ela vê a realidade, né? Então, a gente tem ali um juízo da realidade, nós compartilhamos, né, as nossas impressões de mundo, o sentido que a gente dá para o mundo, né, que é uma coisa que está dentro aí da nossa percepção enquanto civilização, né? Agora, se alguém começa a ter uma visão, uma vivência da realidade que é muito diferente, né, e aí a gente está falando de pessoas que começam, né, a se sentir perseguidas ou achar que as outras pessoas estão dá uma significação mais autorreferente para a sua experiência no mundo, né? Tanto mental quanto física, e nós estamos falando de sintomas psicóticos que sim merecem, né, muita atenção da parte da saúde mental, né? Isso, eu acho que é muito importante, né, Tânia, falar sobre essa situação, porque a nossa abordagem aqui não é só sobre a patologia, mas a gente também não nega que a patologia existe, né? Então, assim, tem uma coisa que são os desafios, são as crises que vão acontecer, mas temos situações que merecem atenção de ajuda especializada. Então, quem está aqui, de alguma maneira, essa temática o tocou, né? E você pode reconhecer colegas, né? E que algumas frases, né? Várias vezes os alunos nos procuram dizendo: esse amigo está precisando de ajuda, porque ele falou tal coisa, ou ele está... Então, normalmente, quem acaba percebendo esses estados que precisam de ajuda especializada são pessoas mais próximas, né? E até mesmo antes da pessoa, né? Antes da pessoa conseguir perceber, é importante. Então, falar do Setembro Amarelo é fazer essa diferenciação do que é uma coisa que faz parte, é um processo adaptativo, mas de outras coisas que merecem de ajuda especializada, né, Tânia? Acho que é muito importante falar isso, né? Vocês vivem, né? Eu sei que agora, nesse momento, remotamente, mas vocês têm um convívio muito grande, né? E nesse convívio, essa diferenciação é muito importante de ser feita, o que é uma coisa natural, que é uma questão de desenvolvimento mesmo, mas outras coisas não são naturais. Acho que é muito importante. Então, acho que falar um pouquinho sobre o SAP, né, Tânia? Eu acho que do que a gente anda vendo, é muito importante contar, né, e dizer que a Unicamp tem uma área para acolher isso, né? E isso tem um significado muito grande institucionalmente, né, Tânia? Sim, porque tem um entendimento da universidade, né? O SAP é um serviço, atende a comunidade acadêmica desde 87, então nós já vamos para 34 anos aí né, de assistência, né? Foi um serviço criado a partir da demanda dos alunos, mas teve um entendimento da universidade de que apoio em saúde mental é permanência estudantil, né? Então, acho que é importante falar isso para vocês, porque muitas pessoas hesitam em procurar, né? Porque o aluno pensa assim: nossa, mas eu já estou aqui na Unicamp, eu não estou bem, eu vou falar para alguém isso, né? Existe ainda muito estigma em relação a questões de saúde mental e muita ideia de que ter uma questão de saúde mental é uma falha, né? Acho que menos agora, mas ainda existe esse estigma. Para vocês terem uma ideia, né? Antigamente, né? As pessoas acreditavam que essas questões em relação à depressão e suicídio eram questões puramente de foro íntimo, não se falava sobre isso, né? E a gente percebe que isso diz respeito, né, a todo mundo, na medida em que é uma questão também de saúde pública, né? Então, sim, a universidade tem um entendimento de que isso é importante, né? E por isso que existe, né, o SAP. É um serviço que atende alunos regularmente matriculados, embora seja né, um serviço que está dentro de um órgão da PRG, né, para a reitoria de graduação,
existe um atendimento de pós-graduandos também, porque existe esse entendimento, né? Antigamente tinha uma ideia de que o aluno de pós já era um aluno bolsista, um aluno que poderia ter condições de procurar fora, mas a gente percebe que, para além até da questão, né, de ter condições ou não, existem particularidades, né, da vivência na pós-graduação, né, que precisam de um olhar também de um serviço que está dentro de uma universidade. Né, e aí a gente, né, tem aí toda essa interface também, né, com a orientação educacional e de carreira, né, que impacta isso. Né. Então, o SAP tem profissionais em Campinas, em Piracicaba e em Limeira, né? E eu vou falar um pouco do fluxo, né? Só para vocês saberem como é que está funcionando agora, porque nós também tivemos que fazer uma adaptação muito grande, né, na pandemia. Era um serviço que atendia só presencialmente, né? Mas a gente se viu aí tendo que esvaziar o prédio, e num primeiro momento, lá na pandemia, a psiquiatria atendendo dentro do prédio do SECOM, porque precisava adaptar o nosso prédio né, para poder receber gente, né? E a psicologia, né, para não parar os atendimentos, a maior parte dos alunos não estava no campus, né? Tivemos que recorrer ao teleatendimento, né? Foi uma coisa feita aí, né, da forma mais rápida e eficaz possível. Então, nós criamos aí, né, temos um número de WhatsApp, né, um e-mail, e nesse momento a gente está funcionando da seguinte forma: a pessoa entra em contato, ou por e-mail, ou por, né, pelo WhatsApp, a gente pede para preencher uma ficha de cadastro online. Por que é preciso fazer isso? A gente já teve esse questionamento, né? Nossa, mas eu vou colocar lá online, né, o que está acontecendo? Por que é importante? Porque antes as pessoas vinham até o balcão do SAP e podiam fazer esse atendimento, podiam pedir esse atendimento, e a gente, bem ou mal, tinha uma visão do que estava acontecendo com a pessoa, né? Nós não temos mais essa possibilidade. Então, a gente precisa ter um entendimento do que está acontecendo com aquele aluno para poder, né, acomodar aí a demanda da melhor forma possível, que pode ser através de um pronto atendimento psicológico, de um atendimento psicológico ou de um atendimento psiquiátrico. Qual é a diferença entre um pronto atendimento psicológico e um atendimento psicológico? Tem certas situações que são mais críticas e a pessoa está precisando, naquele momento, falar com alguém. Pode ser uma situação de perda, pode ser uma situação de uma dificuldade de relacionamento interpessoal, né, um término de relacionamento, ou uma questão, né, de uma família, com algum colega, com um orientador, que seja. E é uma coisa aguda. E a pessoa vai se beneficiar de poder pensar com alguém, né, o que está acontecendo naquele momento, né, porque ajuda também né, a diminuir aí a angústia, o sofrimento do momento. Quando a pessoa tiver muito pensamento de morrer, e aí não dá para esperar, então precisa procurar, né? E um atendimento psicológico são situações que a pessoa vai se beneficiar dessa conversa, mas não é uma coisa tão aguda, né? Por isso até que a gente, né, precisa entender um pouco o que está acontecendo com cada sujeito e onde está, como está, quais são os horários, né, para poder daí encaminhar para quem está com um horário disponível. E o atendimento psiquiátrico, que pode ser feito sob a forma de teleatendimento, para quem está longe da universidade, fora do campus, e tem um atendimento em forma de plantão psiquiátrico, né, que a gente manteve ao longo da pandemia, né, até no início, para poder, inclusive, desviar o fluxo do pronto-socorro da Unicamp, quem precisasse de um atendimento. Nós não temos estrutura para fazer atendimento de emergência. Né? Então, as emergências psiquiátricas continuam devendo ir para o pronto-socorro da Unicamp, que, felizmente, nós contamos com essa retaguarda. Né? Mas, em situações em que a pessoa, né, precisa da presença, né, a gente pede, então, que venha. Tem algumas situações de prescrição, né, de pessoas que já estão em tratamento, que precisam, por exemplo, né, de uma receita de medicação controlada taxa preta. A gente não tem como fazer essa assinatura eletrônica desse tipo de medicação, então a pessoa precisa passar pelo serviço para pegar a sua receita. Né? Então, essas particularidades fizeram com que a gente tivesse esse atendimento. O funcionamento, né, os dias do plantão presencial estão na nossa página do Facebook, e neste momento ainda nós também estamos nos reorganizando em relação ao retorno, por ordem de chegada. Então, tem lá, né,
certo número de atendimentos que é possível se fazer naquele dia por ordem de chegada. Tá? Acho que dá para passar. Está bem claro para todo mundo, né? Que é um serviço que pode acolher questões mais emergentes, a urgência no pronto-socorro, né? E o tratamento também, né, Tânia? Acho que essa visão a quem eu posso pedir ajuda e de que forma, né? Bom, aqui a gente tem, né? Nós fizemos um trabalho, né? Eu e a Adriane, né? Lideramos um projeto na última gestão, que era um projeto estratégico para a promoção de um ambiente psiquicamente mais saudável, né, Adriane? Porque, assim, a gente tem uma ponta de assistência já consolidada, mas a gente percebia que, muitas vezes, coisas aconteciam antes que a pessoa chegasse ao serviço, né? A gente fez um estudo em 2018, né, agora já passou um tempo, né, Adriane, que um aluno de graduação, naquela época, levava, em média, 3 semestres para procurar o serviço a partir do início dos seus sintomas. 3 semestres é muito tempo para uma pessoa que está em sofrimento, né, ter problemas na sua vida pessoal e acadêmica em decorrência do impacto que esse sofrimento pode causar, né? Que vai desde abandonar a disciplina, não conseguir ser aprovado, até situações mesmo de decisões da vida pessoal, né, que poderiam ter sido diferentes se a pessoa tivesse procurado ajuda, né? Nessa linha, então, nós criamos, né, dentre as nossas ações, né, de promoção aí de um ambiente mais saudável, né, e nessa linha do quanto se pode fazer de prevenção em saúde mental, né, conversas como essa e esse guia fazem parte disso, né, de como é que se pode identificar em si mesmo ou em alguém próximo, porque tem muitas vezes que não é a pessoa, né, que percebe, os outros percebem antes, né. Sempre nessa linha, né, de não ter um padrão de normalidade, mas de comparar aquela pessoa, né, com ela mesma em diferentes momentos, ou ter algum sinal de alerta de uma coisa mais significativa. Então, né, tem alguns sinais, a gente só colocou aqui como exemplo, mas qualquer pessoa pode acessar o nosso guia e olhar, né, então, do ponto de vista físico, né, alguém que passa a cuidar muito menos, né, da sua higiene, né? Então, se a pessoa era de um jeito, você está vendo que está de outro, né? Alterações muito significativas de peso, né? Ficou mais difícil da gente detectar isso no isolamento, né? Mas às vezes é possível, né? De você abre uma câmera e vê alguém muito diferente, né? A pessoa pertence a um determinado grupo, né? E aquele grupo tem um certo jeito de funcionar, um certo funcionamento, e de repente aquela pessoa passa a ficar muito diferente, né, na sua inserção, no seu comportamento. Claro que as pessoas podem mudar, né, e na época da graduação se muda muito. Às vezes você está num grupo, você quer ir para outro. A gente está falando de coisas disruptivas, né, gente, de uma mudança muito brusca, de um jeito, né, aí manifestações excessivas de ansiedade, que é aquela coisa que a pessoa, né, tem lá, né, uma crise de choro intensa, né, começa a se sentir muito mal, dizer que está passando mal, achar que vai desmaiar e externar isso, ou você percebe que a pessoa está vivendo, né, aquela situação de uma forma muito intensa, né, a pessoa que começa a parecer machucada, adoecer muito, né, e às vezes algumas manifestações daquilo que a gente estava falando, né, de sintomas psicóticos, né, que ficam na fronteira entre o que é comportamento e o que é aparência física. Então, você vê alguém ali, né, que tem um certo estilo de se vestir, tem um certo estilo, de repente aquilo aparece muito diferente. Às vezes, quando você tem quadros de mudança de humor, por exemplo, isso pode acontecer, né? É mais difícil porque a gente evita julgar as pessoas pela aparência, mas, de novo, gente, se você conhece uma pessoa bem e, de repente, aquilo ficou muito, muito, muito diferente, você pode, né, pensar, nossa, será que isso é só uma evolução, é só uma mudança, né, ou está acontecendo alguma coisa, né, mais complicada, né? Aí, né, isso se manifesta sob a forma de comportamento, que são manifestações de raiva, de impulsividade ou de irritabilidade, que são pouco condizentes com o funcionamento daquela pessoa. A gente sabe que tem pessoas que são mais impulsivas, tem pessoas que são mais, né, é o jeito da pessoa, mas quando isso fica muito diferente, e principalmente quando essas manifestações colocam a pessoa numa situação de vulnerabilidade, né?
não só de risco físico, mas no risco da convivência, né? A pessoa está ali se manifestando num ambiente que aquilo ali vai ser depois prejudicial para ela, então às vezes a gente percebe isso, né? Ou a pessoa fica muito indiferente, muito apática, alguém que trabalhava junto, que gostava de sair, que gostava, e de repente a pessoa está se isolando, não está mostrando mais interesse, né? Por coisas que antes eram interessantes para ela e para o grupo que frequentava, né? Esse isolamento social mesmo, a pessoa passa a evitar o contato com as pessoas, né? Inclusive, às vezes, remotamente, com alguém com quem você tinha muito contato, que de repente para de responder, que para de interagir mesmo que remotamente, é algo que chama atenção, né? E, às vezes, né, alguém próximo, né, pode relatar, porque esse guia, ele foi feito, gente, não só para os alunos, mas para todo mundo da comunidade. Então, muitas vezes tem aquela pessoa, né, ou um professor, ou um funcionário, um PED, que as pessoas têm um pouco mais de confiança, e às vezes a pessoa não sabe muito como lidar com aquilo, mas vai conversar com alguém, né? Então, esse guia também foi preparado para as pessoas que não são só alunos, né? Então, alguém que chega e fala para um professor ou para um PED, olha, eu acho que a pessoa não está bem, o que eu faço? Né? Então, tem aqui nesse guia algumas orientações a respeito do que fazer, levando em consideração a rede que nós, felizmente, temos aqui na Unicamp. Né? Nós temos SAP, nós temos SAI, nós temos... Você compra algumas outras situações, você contém ambulância, vidas, né, que numa situação muito extrema pode ser acionado, tanto para cá quanto para moradia, né? Isso. Que são dentro do campus, né? E temos a retaguarda em saúde mental do Hospital das Clínicas, né? O pronto-socorro tem uma unidade de emergência referenciada que tem uma equipe de psiquiatria de plantão. Então, tendo em vista essa rede, muitas vezes saber qual é o melhor jeito de encaminhar já é ajuda, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo de perceber que alguém não está bem e tem uma fantasia de que, nossa, se eu perguntar vai piorar. Não vai piorar. A pessoa só vai saber que você se importa. E abrir a pergunta para alguém não é assumir o problema, gente, porque quem precisa assumir isso são as pessoas treinadas para isso. Então, o que uma pessoa que percebe que o outro não está bem pode fazer é falar, olha, estou notando que está diferente, estou percebendo que está assim, eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Você quer ir para alguma... Né? E aí a gente está falando também, né, de funcionários e professores, quer um encaminhamento, você sabe que existe tal possibilidade, e muitas vezes é só isso que é necessário, né? Claro que numa situação mais extrema, né, assim, entrar em contato, né, com as outros elementos da nossa rede, né, porque de final de semana, por exemplo, principalmente para quem estuda à noite ou está na moradia nesse momento, né, a gente aí já está falando, esse guia foi feito, né, numa época em que as pessoas estavam presencialmente no campus, mas no próximo semestre isso vai voltar a ser uma realidade, eu acho, né? Sim. Saber, né, para onde levar e como, né, e ter a quem recorrer. Né? Pode passar. Acho que acabamos. Bom, nós acabamos, né? Eu acho que aí vamos abrir para a pergunta, né? Porque daí as pessoas podem se manifestar. Eu vi que tem 2 manifestações aqui no chat. Né, o Caio falando que, se não se engana, a proporção de tentativas efetivas é maior. Sim, a letalidade das tentativas dos homens costuma ser maior, sim. Né? Às vezes, né, as mulheres até em alguns casos, em algumas culturas, tentam mais, mas o método dos homens ainda é mais letal. Né? E alguém que comentou que entre perdas e medos, eu preferi enfrentar trabalhando. Se morresse, é uma forma, sim, de enfrentamento. Né? Eu acho que as pessoas têm suas estratégias. Então, para algumas pessoas, sim, se colocar no trabalho, né, desde que não vire um burnout, é uma estratégia de enfrentamento. Eu acho que agora a gente abre, se alguém quer fazer um comentário, se alguém tiver alguma dúvida, né, Daniel? Acho que o espaço aqui está aberto, é para saber o que vocês querem mais saber. Isso aqui é um panorama geral, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? Então, dúvidas, questionamentos, ou considerações mesmo, né? Importantes para a gente, nesse momento, falar sobre isso. Deixar o espaço aberto. Acho que muitas das coisas... Olá, Emanuel, você quer abrir o microfone para falar? Então, é que meio que é uma preocupação minha, porque aqui na cidade onde eu estou agora,
eu já faço tratamento psicológico e psiquiátrico. A dúvida seria se, quando eu fosse me mudar para o campus de Limeira, que é onde eu vou estudar, eu poderia utilizar da SAAP para continuar o meu tratamento, ou eu teria que procurar realmente a saúde pública? Sendo aluno, Emanuel, sim, você pode procurar, você vai para Limeira, né? Isso. Em Limeira, nós temos, no posto de Limeira, nós temos a psicologia. A psiquiatria fica em Campinas, né? Mas aí eu não sei se você faz atendimento só psicológico ou psiquiátrico, mas o que é mais importante no atendimento psicológico é a frequência, né? Então, a gente colocou, né? Como nós não temos como contratar todos os profissionais para todos os campi, a gente, então, manteve a psiquiatria no campus da Unicamp, de Campinas, e colocamos a psicologia lá. Então, sim, você pode procurar, quando você estiver no campus, a psicóloga em Limeira. Se precisar de alguma coisa da psiquiatria, são encontros mais eventuais, e agora nós temos esse modo de teleatendimento também, que aí a gente vai ver como é que a gente mantém os benefícios disso, né, no retorno presencial. Mas Ok, obrigada. E também tem um intercamp, tem um ônibus, tá, Emanuel? Acho que você nunca teve, mas tem um ônibus que vai de Limeira para Campinas, e no dia que você for atendido, pode usar esse transporte também. Mas eu acho que é importante você falar dessa rede, né? E a continuidade, né? Essa é uma coisa muito importante, né, Tânia? Quando eu já tenho um tratamento, quando eu chego na universidade, eu preciso muito dessa continuidade, né? Então, essa rede é principalmente por isso. Lucirene colocou assim, Tânia, aqui no chat, como identificar níveis leves de depressão? Essa é uma ótima pergunta, Lucirene, porque é o seguinte, existe aí uma linha tênue entre tristeza e depressão. Então, assim, tristeza e luto não é doença, tá? Todo mundo fica triste de vez em quando, né? E, claro, num momento difícil como que a gente está enfrentando mais, né? E sim, luto é uma elaboração que a gente precisa fazer quando a gente perde alguém, né? Porque se você não elaborar, você não consegue ressignificar aquilo e, às vezes, fica empacado numa situação, né, de luto. Quando essa tristeza passa a ser uma coisa mais constante, né, e é aquilo que eu tinha falado, quando isso passa a dar o tom, porque a gente tem momentos de tristeza e a gente tem outros momentos em que a gente faz outras coisas, né, e a gente tem aí uma certa forma de ver o mundo funcionar, né, de acordo com o que a gente sente também. Se isso passa a ser uma constante, né, claro que tem pessoas que são mais animadas, outras são menos, não é disso que se trata, né? Mas é uma tristeza que não é só existencial, ela passa a ser, vamos dizer assim, o que dá o tom para o resto das suas experiências, né? E aí, se tiver uma dúvida em relação a isso, ou se você perceber alguém que está assim, é importante buscar ajuda, né? Porque daí tem diferentes estratégias para lidar com níveis mais leves de depressão. Respondeu? Vê aí, Lucirene, se você quiser abrir, falar, acho que é importante, mas eu acho que isso é muito importante, né, Tânia? Falar dessa diferença, porque é uma coisa muito sutil, né? E muitas vezes pode, para quem convive mais próximo, pode passar, ele sempre foi assim, né? Ele nunca falou sobre isso, então acho que é muito importante essa questão desses níveis mais leves, né? Alguém aqui da equipe, eu gostei que alguém da equipe colocou aqui, que algumas pessoas são mais resistentes ao uso de medicamentos, né? E às vezes por não reconhecer a necessidade ou por medo da dependência de uso, né? E por isso não buscam ajuda, né? E não sei como que você pode dizer essa questão medicamentosa. Eu acho que esse é um tema, né? Medicalizar a vida é uma coisa que eu e Tânia conversamos muito sobre isso, né, Tânia? Uma ótima pergunta, porque é uma coisa que a gente tem, e esse, na verdade, é um problema bom, entre aspas, né? Porque às vezes a gente vê em lugares em que existe muita medicalização, e tem culturas que medicalizam tudo, né? A gente poderia entrar nessa discussão, por exemplo, a respeito do novo DSM, DSM-5, que saiu nos Estados Unidos recentemente, que é o Manual de Diagnóstico e Classificação das doenças mentais. E uma crítica que a gente fez a isso foi assim, bom,
não tem uma pessoa que eu conheço que não classifica para algum transtorno mental naquela classificação. Aí tem a ver com indústria farmacêutica, um modo de entender a vida que é de ficar patologizando e medicando tudo. Nós não temos essa linha aqui, né? Então, as pessoas, e a gente tem essa ideia mesmo, essa noção de que uma população universitária que é mais crítica vai fazer essa pergunta, esse questionamento, né? E aí a gente tem que pensar assim, o que é dependência, né? E o que é uma indicação para um uso de medicação. A gente ainda está dentro daquele campo do estigma, dentro do tratamento de saúde mental, que as pessoas questionam se aquilo que ela tem precisa ser medicado ou não. Ninguém faz esse questionamento, por exemplo, né, se alguém tem úlcera ou hipertensão. Né? Bom, então eu tenho, né, uma crise de hipertensão, claro que eu vou fazer todos os manejos de estilo de vida, de saúde, para não ter depressão ou diabetes. Mas se você precisar de um remédio para controlar a sua pressão, para evitar um AVC ou uma medicação para controlar a sua glicose no sangue, as pessoas, né, são menos resistentes a questionar isso. Quando são questões de comportamento, nós estamos entrando numa seara, claro que assim, essa comparação vai até o ponto em que a gente sabe que questões de saúde mental não são questões puramente biológicas. Existe aí, né, uma multifatorialidade aí que determina, né, mas a gente tem um corpo, e esse corpo tem características. Então, muitas vezes a gente faz uso, sim, de medicação na tentativa, né, de, junto com outros tratamentos, melhorar esse sintoma, né? Existem medicamentos, né, no arsenal da psiquiatria que causam dependência, sim, são os tarja preta. E a gente tem que ter muito cuidado com eles, e eu concordo com quem tem preocupação na dependência, principalmente, né, o benzodiazepínicos e psicoestimulantes, né? Porque se não forem bem indicados ou se fizerem um uso prolongado, você pode, sim, desenvolver uma dependência química. Eu estou falando de Rivotril, de Frontal, daqueles que precisam da receita azul, ou, né, dos psicoestimulantes, Ritalina, Concerta, que é a receitinha amarela. Então, a gente tem que ter uma avaliação muito criteriosa. Tem outros medicamentos que não causam dependência química, que são os tarja vermelha, mas eu acho que aí tem sempre uma dúvida sobre dependência psicológica, né? Eu vou achar que só com isso eu vou poder funcionar? Será que sou eu mesmo? Será que eu não estou alterando a minha performance? Né? Eu acho que aí é uma questão de conversar com quem está atendendo, né? Ao invés de não ir para o atendimento psiquiátrico já baseado nessa ideia de resistência, é ir conversar. Nem sempre uma consulta psiquiátrica, pelo menos aqui no SAP, você sai com uma receita imediatamente. A gente tem que entender a situação. Mas eu acho que a melhor saída é conversar com quem vai possivelmente te medicar para poder chegar a uma solução junto, né? Eu acho que atendimento em medicina precisa ser embora quem tenha o saber técnico sobre como receitar, existe um saber do lado do paciente, que é assim, como eu me sinto e o que eu penso e quais são as estratégias que eu tenho para isso. Então, é uma conversa de dois. Então, aí é uma decisão que se toma junto com o paciente, entendendo, né, escutando, né, quais são as questões daquela pessoa. Né? Acho muito legal. A gente, até quando a gente faz algum atendimento, né, e aí a gente percebe que é uma questão fisiológica, né? É uma pessoa que, muitas vezes, a gente, numa oficina de ansiedade essa semana, Tânia, foi muito interessante se a Marilda puder me ajudar, porque ela que estava conduzindo a oficina, e tinha assim, eu fico tão ansioso que eu chego a vomitar de pensar na prova. Aí eu falei, gente, chega um momento que é uma questão já que está no corpo, né? E quando isso chega nessa situação, não adianta só ficar falando, eu vou conseguir, não tem uma questão mais, vamos mudar as estratégias. E muitas vezes, para estar no corpo, a gente vai precisar de um tempo, de um ajuste. Então, estou dando um exemplo para dizer, uma coisa é uma ansiedade que eu consigo controlar com outras estratégias. Mas quando está no corpo, muitas vezes, não depende só de uma questão cognitiva do pensamento. Depende de uma questão lá bioquímica mesmo, eu brinco. É uma questão que você não vai ficar lá, né? E por um tempo você pode precisar. Então, a questão do medicamento, sei que tem vários, né? Mas principalmente para ansiedade, né, Tânia? Tem algumas questões que a gente aí precisa, junto com esses fatores construir. Veio uma pergunta bem interessante aqui do Pedro. O Pedro diz que ele sempre demonstra e recebe afeto com toque, com abraço. E ele está se perguntando como lidar com isso na pandemia. Difícil, viu,
viu, Pedro? Bem difícil, né? Para essas pessoas que são mais, né? Acho que para todo mundo, né? Mas eu acho que mais. Eu tive uma pessoa que eu atendi durante a pandemia que me falou assim: faz 1 ano que eu não toco em ninguém, que é uma pessoa que mora sozinha. Então, você pensar, mesmo para quem não é muito chegado, o isolamento foi uma coisa extrema, né? Então, é difícil. Eu acho que agora, né, nessa situação mais, vamos dizer assim, de uma população mais vacinada, né, você pode, eventualmente, num ambiente mais controlado, sabendo, né, com quem você está lidando, se permitir, assim, alguns contatos, mas, assim, tem que ser na confiança, tem que ser né? Agora, tem que lidar com esse momento mesmo que a gente está vivendo, né? Você ficou sem essa estratégia, né? Eu sei que às vezes não é fácil você substituir, né, uma coisa mais física por uma conversa, né? A gente teve que ser artista na adaptação, né? Mas é uma limitação. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. A outra pergunta, Tânia, é a questão que o Rafael disse, que ele sempre ouve dizer de burnout, mas ele nunca viu exatamente o que é burnout. Fazer um resumo bem rápido, assim, panorâmico. Dava para fazer uma palestra sobre dá para fazer uma palestra, mas assim, não tem ainda uma classificação diagnóstica do burnout no CID nem na DSM. Isso é uma coisa que tem vindo em discussão, porque tem várias implicações, não só culturais, mas psicopatológicas e sociológicas e psicológicas de se fazer um diagnóstico desse, porque tem a ver muito com essa interface do ambiente de trabalho, né? É um conceito que está muito ligado ao ambiente de trabalho, embora a gente saiba que o burnout pode acontecer em outras situações. É só você perguntar para alguém que teve gêmeos ou trigêmeos, ou filhos muito próximos, o que é burnout, né? Então, assim, não então é uma situação, né? O nome significa o quê? Queimar o pavio. Quando você queima de uma vez a sua capacidade de trabalho em relação a uma tarefa que você tem que fazer. Isso pode acontecer por várias razões diferentes. Então, existe sim uma ideia de que muitas vezes pode estar ligado a horas excessivas de trabalho, principalmente no que diz respeito à atividade física, né? Sono, como é que você lida com isso, mas pode ter a ver também com questões das condições de trabalho no que diz respeito a sentido que você dá para a tarefa, se você tem as condições de desempenhar aquela tarefa que é exigida de você, né? Porque não tem coisa mais ansiogênica do que você precisar. E quem, por exemplo, tem aqui experiência, né? Os pós-graduandos talvez mais, mas quem tem experiência com iniciação científica e trabalho em laboratório, não tem nada mais estressante do que você precisar fazer um experimento ou o equipamento não está, ou o reagente não está, ou a pessoa que estaria ali para te ajudar não pode estar, né? Isso, assim, para dar um exemplo mais prático, mas existem... Então, assim, quando você... Vou dar um exemplo também, acho que fica mais fácil, nós da área da saúde, né? Então, você vai para um plantão, você sabe o que você precisa fazer, mas você não tem condições. E aí você começa a ver as pessoas chegarem e você saber que você poderia fazer aquilo de um determinado jeito, mas você não tem condição de fazer e você não pode fazer o melhor atendimento possível, né? Então, na minha opinião, trabalhar 4 horas num dia assim já é um estresse, entendeu? Então, esse tipo de dificuldade com o ambiente de trabalho, muitas vezes a condição de trabalho que alguém precisa é um feedback bem dado, é uma orientação bem dada por alguém, né? Ou é uma clareza na comunicação de um colega, quando a gente está falando de trabalho em grupo, por exemplo. Então, essas são condições, né? Para além das condições básicas de dignidade de trabalho que alguém tem que ter, mas essas condições que fazem com que você sinta que você tem alguma forma de planejar e executar a sua tarefa entendendo qual é o significado daquilo. Então, às vezes, você tem que estudar uma coisa, que você fala, nossa, mas eu não sei para que eu estou vendo isso, como que isso vai ser, né? E você vai desengajando. Então, tem níveis, mas tem a ver com isso, né? Com o ambiente em que a gente se encontra para desempenhar uma determinada tarefa que é exigida do outro ou que a gente se propõe a fazer. Isso é muito comum com professores da rede básica, o burnout. Então, assim, escolas públicas, eu já fui professora de escola pública, né? Então, não tem condições, tem muitos alunos em sala de aula, a pessoa até sabe fazer aquilo, mas as condições
vão fazendo que ela vai se desengajando e chega num nível que a pessoa não consegue mais estar com a sala de aula, estar com as crianças, enfrentar esses empecilhos. Acho que falar para professor fica mais fácil, né, Tânia? Entra num burnout que a pessoa não consegue nem acordar para ir trabalhar, e aí tem muitas formas de manifestação. Enfermeiros, médicos e professores são os campeões do burnout, dos últimos estudos que eu acabei estudando, vendo aí, porque tem essa questão do próprio ambiente de trabalho e das relações que se estabelecem. Okay. E acho que aí tem uma interação entre trabalho e sujeito, né? As pessoas que têm menos flexibilidade cognitiva, mais dificuldade, acabam sofrendo quando precisam, por exemplo, mudar a sua rotina. Isso aconteceu muito, né, na pandemia, acontece, então aí isso traz um sofrimento. Então é uma interação entre, né, o sujeito e o meio em que ele está, né, e as condições que ele tem de lidar com isso, né? Sim. Legal. Acho que dessa maneira cumprimos o objetivo. Foi legal, Rafael? Foi bem legal. A gente pode falar sobre burnout, a gente poderia ficar aqui 1 hora, muitas horas, discutindo essa temática. Mas acho que a temática aqui é muito importante a gente falar sobre a saúde mental na universidade, sobre toda a rede de apoio, né? O SAP é essa assistência especializada por essa temática, mas o nosso entendimento aqui da instituição não é só, são vários fatores juntos, né? Então, as bolsas, a orientação, ter um espaço aqui, que nem este, que nós vamos fazer o webinário, amanhã nós vamos falar de qualidade de sono, ter um espaço que discuta questões que estão permeadas, tanto na aprendizagem como no desenvolvimento de carreira, é dizer para o ambiente, nós nos preocupamos com as pessoas. Ter esses serviços disponíveis é a visão da Unicamp, né? E o valor aqui da Unicamp é que a gente tem a questão da diversidade. Ter pessoas, não tem uma pessoa, nós temos alunos que são diversos, que muitas vezes vão precisar de mecanismos, ferramentas, atendimentos diferentes. Então, para respeitar essa diversidade, a gente tem que se organizar institucionalmente. Então, por isso que eu e Tânia, eu às vezes falo que o Setembro Amarelo fica muito batido, né? E às vezes eu tento fugir, mas falei com Tânia, acho que a gente precisa dar essa mensagem para quem está chegando, principalmente para quem veio aqui hoje, e que vocês nos ajudem a disseminar esta visão em relação à saúde mental, né, Tânia? Quer fazer alguma consideração para a gente encerrar? Eu acho que você já fez as considerações, né? Eu só agradeço o convite e a oportunidade de falar disso, porque é muito importante. Eu queria agradecer a Tânia, em nome de todo mundo aqui. Oi, Vitor, adoro o Vitor. O Vitor é um colega de longa data. Essa questão, vocês vão ver muito a gente falar SAP, SAI, o serviço social. Esse trabalho integrado da permanência é muito importante para todos nós aqui. Então, nos ajudem, as meninas já colocaram aí a avaliação, falem das temáticas que vocês queiram, que a gente vá em busca de profissionais, de pessoas sobre a área. Participem das atividades. Amanhã tem a professora Andréia Marcolano falando sobre o sono. Isso, qualquer aluno que a gente fala tem uma questão de sono, e ela vai falar muito da questão da higiene do sono, dos hábitos, dos padrões. Eu acho que o pedido é mais educativo para uma questão que interfere tanto na saúde mental e como na nossa qualidade de vida. Então, fica aqui o nosso agradecimento à presença de todos e o convite para as demais atividades que vão acontecer ao longo das próximas semanas, tá bom? Gente, um bom almoço, bora lá que tá todo mundo com fome. Um abraço, viu? Até mais. Tchau.